Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui vai a correção dos exercícios da nossa última aula. A nossa última aula que foi sobre a globalização do ponto de vista econômico, né? Fechando as três esferas, as três dimensões da globalização que a gente viu na aula, né? Nas aulas. A dimensão técnica da infraestrutura, a dimensão política, a dimensão econômica. E como elas se relacionam. Bom, então vamos lá. Eu pensei, né, como exercícios o registro de aprendizagem e algumas questões do compreensão que a gente vai aqui resolver juntos. Algumas já têm resposta, outras eu vou dizendo aqui para vocês, beleza? A primeira do registro de aprendizagem, deixa eu dar um zoom aqui. Com base no que você estudou, defina com suas palavras o que significa globalização. Para responder, considere os avanços recentes das telecomunicações, informática e transporte. Está pensando a dimensão da infraestrutura que a gente viu, né? Uma resposta base aqui do livro, né? Deve considerar situações como a distribuição de unidades das empresas pelo planeta, né? A construção da fábrica global, que eu chamo para vocês, assim como o uso de novas tecnologias que permitem agilizar fluxos de bens, pessoas e informações. Né? Deverá também considerar visões distintas sobre períodos da ocorrência da globalização, seja as que pregaram do que se trata de forma contemporânea, as que se baseiam na ampliação da ideia do mundo a partir do século XVI. Segunda questão. Muitas fábricas de empresas ditas globais são mais enxutas do que da década passada, empregando menor número de trabalhadores. O que se deve a essa mudança? Né? Principalmente dos avanços das telecomunicações e da informática, né, da robótica, como uma forma geral, né, permite que essas peças produzidas precisam ser colocadas, né, precisam ser montadas em outros lugares. Né? Ao passo que também tem um avanço da substituição de mão de obra por maquinário, né, como a gente nunca viu. E aí, pensando no bloco econômico que a gente viu também, na terceira questão, né? Qual é o papel, qual a diferença entre a União Europeia dos demais blocos regionais? A gente viu na nossa aula, né, que os blocos regionais têm um papel fundamental nesse mundo de globalização, ao passo que há uma necessidade de proteção econômica, uma necessidade de planejamento econômico junto dos países, né? Junto à concorrência geral, concorrência global. Né? A gente conversou que esse mundo globalizado é um mundo de concorrência, né? É um mundo em concorrência global, que as empresas concorrem por todo o globo. Né? E uma resposta básica. Né? A União Europeia é uma união econômica e monetária caracterizada por uma moeda única utilizada na maioria dos países membros e por acordo que estabeleceu a livre circulação de bens, serviços e capitais e pessoas dentro do bloco. Sendo assim, trata-se de um aprofundamento da integração regional, se comparado aos blocos que limitam o livre comércio, a união aduaneira e fiscal. Ou seja, a União Europeia dá um passo a mais, né? Porque ela se organiza entre o bloco na circulação de bens, serviços e pessoas. Ela faz um planejamento desse modelo econômico, né? E também tem uma moeda única. Nenhum bloco econômico, nenhuma parte do mundo tem uma moeda única. Tem uma política monetária forte como a União Europeia tem. Isso faz uma característica totalmente específica da União Europeia frente aos outros blocos econômicos, por exemplo, como o Mercosul, né? Que tem a livre circulação de pessoas, né? De alguns serviços, né? E de capitais, entretanto, não tem a moeda única. Já se cogitou a pensar a moeda única para o Mercosul, mas isso não foi à frente. 4.
Examine a citação a seguir, em seguida, com base nela, discuta a relação dos fundamentos da globalização e a circulação de pessoas. Né? É uma citação do Domingos Simões, secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. As barreiras impostas pela entrada de imigrantes nos países desenvolvidos, como os europeus, seguem na contramão da globalização. Né? Ou seja, ao passo que o mundo se globaliza, né, se transforma, né, o mundo se coloca, né, como um espaço de integração mundial por parte econômica, né, tem aí, né, um efeito, né, de barreira à entrada de populações pobres vinda do norte da África e do Oriente Médio. Né. Também em relação ao México e os Estados Unidos, ou seja, o mundo globalizado ele é também um mundo de barreiras, inclusive barreiras físicas. Né. A gente viu há pouco tempo atrás o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, falar em muro, né, voltar a falar em muro entre os Estados Unidos e o México. Né? Ou seja, o mundo é globalizado, mas ele também tem suas barreiras sociais, políticas, econômicas, né? Por isso que imagina a desigualdade social entre países, né? Mas também físicas. Né? Isso também se materializa na paisagem por muros, por controles policiais, controles alfandegários, etc. Vamos para as questões de aplicação do conhecimento de um pouco do que a gente viu aqui. Né? Primeira questão, né? Em relação à União Europeia, o Tratado Econômico realizado em 92, que iniciou o processo de circulação da moeda regional, o euro, foi o tratado, que tratado esse? Isso está no livro, é o Tratado de Maastricht, né? Assinado na Holanda, se eu não me engano. Então tem uma questão bem objetiva, né, sobre que tratado é esse que formalizou a política econômica do euro. Questão 2. Em junho de 2014 foi criado em Fortaleza, no Brasil, o novo Banco de Desenvolvimento, idealizado para ser uma alternativa ao Banco Mundial. O banco terá capital de 50 bilhões, que pode ser ampliado para 100 bilhões, a fim de financiar projetos de infraestrutura e sustentabilidade em países emergentes, sem se submeter a imposições de países ricos do Banco Mundial e da ONU. Foi estabelecido também um arranjo do continente de reservas que fundará como fundo emergencial de 100 bilhões, que pode ser sacado pelos países em épocas de crise no balanço de pagamentos. Todos os países do grupo assumirão a presidência do banco, obedecendo a rotatividade de cada 5 anos. O texto se refere a que conjunto de países, né? Os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia e China e África do Sul. Né? Os países que formam esse bloco, que não é um bloco econômico, mas é um bloco de formação política, de planejamento, de diálogo diplomático para a criação de infraestruturas, eles criaram um banco, né? Uma alternativa ao Banco Mundial e às ditames econômicos dos países ricos, né? Dos ditos subpaíses desenvolvidos. Né? Os países em desenvolvimento criaram esse banco e fazem a gestão desse recurso, né? Promovendo infraestrutura, promovendo investimentos em todos os países. Né? Então, resposta C, BRICS. 3. Em 57 era assinado o importante Tratado de Roma, que revolucionaria a economia regional europeia. Esse tratado, a resposta é a letra D, criou a Comunidade Econômica Europeia, composta inicialmente por 6 países, mas deixando de fora a Grã-Bretanha, que se opuseram ao bloco. Né? Esse é o primeiro passo para a União Europeia. Né? Primeiro, a CCE, a sigla, né, a Comunidade Econômica Europeia, foi o primeiro passo para a criação da União, mais tarde, né, 92. 4. Uma questão da FATEC de São Paulo. Tem um mapa, né? Esse mapa representa alguns países em laranja. Né? É correto afirmar que as regiões destacadas no mapa apresentam os países que formam os BRICS. Né? Acabei de falar deles: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Né? Resposta A. 5.
Podemos apontar a globalização como podemos apontar como características do processo denominado de globalização. Resposta E. A formação de blocos econômicos, a integração de mercados, o avanço do capital financeiro, né? Essas são 3 dimensões econômicas da globalização que a gente viu na nossa última aula. Agora vamos às questões do desenvolvimento. 6. Uma questão do vestibular da UERJ. Esse mapa, inclusive, eu coloquei numa prova de vocês, há pouco tempo. Né? Só que para pensar outra questão. Né? Mas é uma questão objetiva. Vamos lá. Imagine mandar um sinal para todos os dispositivos conectados à internet ao redor do globo. Foi exatamente o que fez John Matterley, que se auto-intitula um cartógrafo da rede. Com essa técnica, que permitiu sondar tão rapidamente o panorama das conexões do mundo, o criador pretende fazer isso mais vezes ao longo do tempo, para comparar a evolução do acesso à rede de internet. Quanto mais intensa a cor, maior o número de dispositivos, e por enquanto sabemos bem onde que eles se concentram. Portanto, ele está pensando aí, né, o processo de desglobalização, ou seja, o mundo conectado, ao passo que tem uma desigualdade nesse acesso de internet. Né? Nem todo mundo acessa a internet de forma igual. Né? Olha, compara a Europa e as extremidades do leste e oeste dos Estados Unidos, né? Com, por exemplo, a África. Né? Por exemplo, áreas do Brasil, né? Ou da América Latina. Né? Ou seja, a gente tem desigualdades bastante significativas no acesso a esse recurso, que é fundamental. Né? Então, a análise do mapa possibilita visualizar o uso da internet nas diferentes regiões do mundo. A principal causa para essas diferenças regionais na concentração do uso da rede é a baixa densidade demográfica? Não explica. A redução do crescimento econômico? Também não explica. A descontinuidade das transmissões globais? Também não explica. Não ajuda a explicar a qualidade da internet, não ajuda a explicar o seu acesso de forma causa e efeito. A desigualdade do desenvolvimento tecnológico? Aí sim, né? A gente está pensando a desigualdade, né, do desenvolvimento tecnológico do ponto de vista do acesso a essa tecnologia. Né? Portanto, é pela desigualdade social que diferentes grupos não conseguem acessar essa tecnologia fundamental. Portanto, resposta D. 7. A organização do espaço geográfico por meio de redes de comunicação eliminou a necessidade de fixar as atividades econômicas em um determinado lugar. Isso vale para grande número de serviços que podem ser prestados em qualquer lugar do mundo para qualquer outro, bastando que esses locais sejam conectados. Sobre essas redes de comunicação, é correto afirmar que, né, resposta B, contribuem pela velocidade da informação e diversidade dos serviços. Para a dispersão geográfica dos processos produtivos industriais, cujas etapas estão localizadas em diferentes países. Ele está repetindo aí a informação que trouxe no texto da questão. Questão 8. Um texto do Joseph Stiglitz, que foi Nobel de Economia, é um dos importantes pensadores de economia no mundo hoje. Ele escreve no New York Times, uma cabeça pensando na economia mundial. Né? O texto dele abre aspas. Se algum acordo de comércio tinha tudo para dar certo, foi aquele firmado entre México, Estados Unidos e Canadá, sancionado em 94, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA. Criou o que era na época a maior área de livre comércio do mundo, com 376 milhões de pessoas e um PIB de quase 9 trilhões de dólares. Né? Ou seja, o mundo aí se comportando de forma a construção do livre comércio na década de 90. Né? Resposta correta, né? Tendo em vista essa informação e considerando as questões comerciais chamadas globalização, pode ser dito que, né, a resposta correta é a resposta C. Na era da globalização ocorrem vários pactos comerciais, regionais ou não, que nem sempre foram e são bem-sucedidos. E vários são vistos como contrários à lei do livre comércio, já que privilegiam países membros dos acordos. Né?
Foi exatamente isso que aconteceu com a ALCA, com a NAFTA. Né? Os Estados Unidos saiu privilegiado. Os Estados Unidos se desconcentrou sua produção industrial, produção poluente e a produção de alta emprego, né? E ficou com alto valor agregado no seu país, né? Principalmente a indústria de informática. Né? Questão 9. Questão da UERJ aqui. Eu e minha mulher somos gerações que viveram no mundo da Guerra Fria, do mundo... Eu e minha mulher somos gerações que viveram a cada minuto da Guerra do Vietnã, uma das mais sangrentas de todos os tempos. Por isso, a nossa vista a esse país teve um sentido muito especial. O país hoje é um formigueiro de atividade onde todos correm para recuperar o tempo perdido. A renda per capita ainda é muito baixa, $700 por ano. O salário mínimo também é baixo, $30. Embora todos os preços sejam baixos, esses valores dão a ideia do tipo de vida ainda austera que leva os vietnamitas. A guerra consumiu gerações inteiras. A maioria esmagadora da população hoje é de jovens, o que talvez explique o predomínio da motocicleta como meio de transporte. Quase não há transporte coletivo e são poucos os carros. Enxames de motos dominam as ruas. Né? A moto mais barata vem da China e custa $300, equivale a 10 meses de salário mínimo. Na cidade de Ho Chi Minh, há 4 milhões de motos para 2 milhões de famílias. É um texto do Bernardo Kucinski, que é um jornalista brasileiro. No relato de sua visita ao Vietnã, o autor faz referência a algumas características atuais daquela sociedade. Ela se relaciona com a seguinte mudança recente na história do país. O fim do Partido Comunista não é verdade. A liberalização do fluxo migratório também não é verdade. A flexibilização da moeda nacional também não é verdade. Resposta D. A implementação do socialismo de mercado, né? Muito inspirado no modelo chinês. Né? Essa última questão, a questão 10. Um texto de Zé de Souza, um sociólogo brasileiro. Abre aspas para ele. As ocupações de telemarketing expressam a importante transformação do mundo do trabalho nesse começo do século. Surge nos Estados Unidos e na Europa, nos anos 80, na década de 90, atinge o Brasil, onde os call centers, locais de trabalho atendidos em telemarketing, mais concentram trabalhadores. 1.103 em cada empresa. Está chamando a atenção para a formação do telemarketing. Assinala alternativas, né, em que todas as características sociais do tipo de trabalho sejam corretas. Né? Resposta correta, resposta A. A privatização das empresas de telecomunicações, a generalização da posse de linhas telefônicas, a expansão do serviço técnico e televendas, insegurança no mercado de trabalho. Né? São algumas características que apontam para esse tipo de mercado, esse tipo de característica cada vez mais presente no mercado de trabalho brasileiro e mundial, né? Que está intimamente ligado à globalização, porque está diretamente ligado a uma rede técnica nova, que é a massificação do celular. Bom, é isso, pessoal. Essa foi a correção dos nossos exercícios. Abração para todo mundo. Tchau, tchau.